Bom, irmãos, novamente estamos aqui para falar do fruto do Espírito Santo. Só para lembrar vocês, nós já falamos então nos vídeos anteriores do amor, alegria, paz, longanimidade. Agora nós vamos falar sobre a benignidade, ok? E então nós vamos começar o seguinte: é uma forma de amor compassivo e misericordioso. E é a virtude que nos dá condições de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão, brandura. A benignidade de Deus na vida de Paulo impediu de que o carcereiro de Filipos de se suicidar. Ok? Então, só para entender. Então, a benignidade, né, de Deus, ou seja, a bondade de Deus sobre a vida de Paulo, né, expressando esse dom. Irmão, uma coisa aqui, irmão, nós estamos falando dos dons, né, do fruto, ou seja, do Espírito. Então, Paulo só pôde exercer essa compaixão, essa brandura, porque ele tinha o fruto do Espírito Santo. Senão, não tente fazer isso sem o dom do Espírito Santo, que nós não vamos conseguir. Porque quando você vê, que nem nós vamos ler aqui, depois você vai entender o que nós estamos dizendo, irmão. Quando você vê uma pessoa numa situação dessa e que ela sempre fez mal para você, se você não tem o fruto do Espírito Santo, a tendência sua é o quê? Querer se vingar. E é uma coisa, irmãos, que é muito sério. Então, nós não podemos jamais, você que nos assiste, que você crê que você tem os dons do Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, nós temos, irmãos, por obrigação, não revidar a ninguém. Como nós dissemos em vídeo anterior, irmão, não adianta você ir lá no vídeo, nos criticar, que nós não vamos revidar você. Por quê? Porque nós não estamos aqui para isso, porque a benignidade de Deus nos capacitou, por meio do fruto do Espírito Santo, a não fazer isso, mas nós temos compaixão em relação a você, a ponto de te acolher no nosso meio, de te receber no nosso meio, de te abraçar e de te amar, porque nós entendemos que você é importante para Deus, e se você é importante para Deus, você é importante para nós também. Tá ok? Então nós vamos ler, o nosso irmão Maurício vai ler aqui em Atos 16, do 24 ao 34, para você entender então como que foi que Deus usou por meio de Paulo esta benignidade, né, ao carcereiro de Filipos. Vamos lá, Valésio. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou aos cárceres interior, ele os prendeu nos pés e o tronco, quer dizer, o pé dele e o corpo estavam presos na parede. De repente houve um grande terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Quer dizer, Paulo, vivendo aquela situação, ele podia estar ali e falou assim: me prenderam os pés, prenderam no escuro, eu estou aqui embaixo, a masmorra era em lugar abaixo do piso, do chão, e agora eu tenho a oportunidade de pegar esse povo. Agora o carcereiro, aquele que é meu algoz, que quer me prejudicar, ele está arrancando a espada, falou: se mate mesmo, eu quero mais que ele morra. Aí Paulo falou: não, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz. Ele pediu assim: interessante que sempre que eu falo luz na palavra de Deus, você pode analisar aqui que havia ali no coração do carcereiro, naquele lugar, trevas, mas a treva não estava em Paulo. Sim. Não estava nele. Mas o que o carcereiro pediu? Pediu luz. Pediu a verdade. Pediu para ver o que estava acontecendo. E o grande problema que você está passando, amado, que às vezes você está dentro do sistema religioso e você tem ido por revide, a pessoa tem revidado de você tem vivido, não tem paz, não tem nada, não tem os frutos do Espírito, é porque você não sabe da verdade. A verdade não é ensinada para você lá. Veja aqui, quando pediu luz, entendeu? Então, vamos aqui voltar no 28. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Porque quando a verdade vem, amado, o erro ele tem que se prostrar, não tem jeito. Então, Jesus levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você entendeu? Vamos lá, a grande pergunta. O carcereiro pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e eles
a ele e todos de sua casa. Mas espera aí, Valésio. Paulo não respondeu que eles tinham que ir para a sinagoga, fazer uma campanha, subir no monte, ter obediência a um líder, ser batizado, tomar Santa Ceia, fazer parte da direção, iam analisar ele lá um tempo para ver se ele tinha direito de ficar lá dentro ou não, perguntar do passado dele, como ele era homicida, ele não tinha direito de ser batizado até que se arrependesse de verdade. Não fizeram nada, ele simplesmente disse assim para o carcereiro, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo. Naquela mesma hora, o carcereiro levou eles para fora. E aqui embaixo, ele fala aqui no 36, quando amanheceu, o magistrado mandaram os seus soldados e os carcereiros com essa ordem, solte os homens. E o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora vocês podem sair, vão em paz. E no 34 é tremendo, né? Então, levou-os para fora e participaram de uma ceia na casa do carcereiro. Então, houve ali esse ato de benignidade de Paulo, acabou transformando a vida do carcereiro e da família do carcereiro. Então, e Paulo não poderia fazer isso se não tivesse revestido dos dons e praticando os dons, né? E junto com ele os frutos. Ele tinha os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo com ele. E isso fez com que Paulo tivesse uma atitude correta. Então, se você está aí caminhando e você não vê atitudes, não vê frutos, não vê as coisas acontecendo de forma positiva, vocês estão revidando de você, se as coisas estão dando errada, normalmente é porque você está fazendo errado. Então, é hora de você começar a pensar se esse sistema religioso que você tem acreditado até agora, será que está certo? Paulo responde para o carcereiro, que era o algoz dele, crê no Senhor Jesus, crê e será salvo. Crê e será salvo. Tem que dizer mais alguma coisa para vocês, amado? Então, quero deixar aqui o Valécio para encerrar esse vídeo aqui. Amém. Você viu que coisa interessante? Irmãos, Paulo preso, o carcereiro, o cara, ele crê em Jesus e já leva o cara que estava preso para casa e vai ceiar com o cara, já vai ter comunhão com o cara. É algo doido demais, é só Jesus mesmo que faz umas coisas dessas, você está entendendo? Irmãos, é impressionante como que Deus faz as coisas na vida do cristão, tá ok? Só para nós entender mais um pouquinho dentro do sistema, por exemplo, onde você está. De repente, por motivos financeiros, você realmente está passando necessidade e não consegue contribuir, irmão. E aí começa então o quê? A perseguição, tá? Tira o cargo. Tira o cargo, tira isso, você tem que ser espelho e etc e tal. Então, irmão, cuidado. Reveja os teus conceitos, reveja com carinho aquilo que está sendo vivido, com serenidade. Não julgue, né, de acordo com o teu entendimento, às vezes, mas sim com aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Tá ok? E continue, então, aí nos seguindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo nosso canal aí, faleidejesus.com.br. Agora nós vamos falar, então, da bondade, ok? Então, o fruto do Espírito que fala a respeito da bondade, e o que significa? É a prática, lógico, do bem, o amor em ação, e é ser uma bênção para os outros. Deixa eu ler de novo então, só para nós entender. É a prática do bem, o amor em ação, e é ser uma bênção para os outros. Romanos 15, 14, nós já vamos ler aqui, que, né, fala sobre isso. E alcança o favor de Deus. Provérbios também 12, versículo 2. É o amor generoso, caridoso. Se antes fazíamos mal, agora Cristo nos capacita para sermos bons para com todos. Então eu quero ler aqui, né, Romanos 15, 14, nosso irmão Maurício vai falar alguma coisinha a respeito disso. Então diz assim, ó, Romanos 15, 14, diz, é certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuído de bondade, cheio de todo o conhecimento e apto para vos admoestardes uns aos outros. Então, aqui nosso irmão, né, o apóstolo Paulo, ele comenta aqui que ele está certo, ou seja, ele viu nos irmãos, sim, que eles estão o quê? Possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, Maurício. Espera lá, eu não posso exortar alguém se eu não tiver o quê? Conhecimento. Conhecimento. Ok? Então, ele viu, primeiro,
Ele viu bondade, irmão. Depois exorta. Se não tiver bondade, você pode ter um conhecimento, que é perigoso isso aí. Tá ok? Então, vamos passar para o nosso irmão aqui também comentar alguma coisa a respeito disso. Falando em bondade, não somos melhores que ninguém, Valésio. Não somos melhores que ninguém, não estamos aqui para criar algo novo, não estamos criando aqui uma nova religião, não estamos criando aqui um novo sistema. Já falaram para nós, né, que falei de Jesus é um sistema. E não é não, irmão. Longe de ser. Para você ter uma ideia, nós não gravamos vídeos todo final de semana, nós viajamos muito, nós queremos viver em paz, em tranquilidade, cuidamos do nosso negócio, ganhamos dinheiro, não dependemos de ninguém. Mas, por falar em bondade, o que eu posso ver? Eu tenho tem acontecido comigo, tem acontecido com você, Valésio. O pessoal acaba vendo nossos vídeos. E não vamos aqui dar nome aos bois, porque quem nos assiste sabe de quem nós estamos falando, que é comum. E essas pessoas estão passando por problemas terríveis. Terríveis. Estão sendo humilhadas no sistema religioso, umas tentou suicídio, outras separando do marido, outros ali não sabem o que fazer, outros perderam todos os bens, numa tal de fogueira aí que a turma faz todo ano, perdeu transportadora, outro perdeu lojas, né? Perdeu lojas contribuindo com o sistema religioso, porque se você tem uma loja, se você é empresário, se você é um profissional liberal e você usa daquilo que Deus te deu para alimentar o sistema religioso, as denominações, com ofertas, dízimo e tal, você está negando a Cristo. Quando acontece isso, a tua vida começa a andar para trás, não para frente. Aonde que você disse aí com muita propriedade? Vamos lá. Você está cheio do conhecimento para praticar a bondade. Então as pessoas nos ligam. E a pergunta de $1 milhão sempre o que aconteceu comigo? Eu fiz tudo direitinho. Eu dei a oferta, eu fiz a campanha, minha mulher largou de mim, minha família toda despedaçada, sem citar nomes, né? Nós vivemos 2 situações essa semana, um do irmão de Guarulhos, outro do irmão lá de Sumaré. Não vou dar o nome deles, que são irmãos preciosos. E que viveram a mesma situação. Um outro irmão aí que a gente viveu, a situação dele, que acompanhou com ele, foi que, enquanto ele estava no sistema religioso, até 40 anos da vida dele, a vida dele foi uma destruição só. Daí ele percebeu que era tudo mentira, aí ele largou de tudo. Aí ele se prosperou e teve uma rede de lojas. Aí ele ficou com dó de um líder religioso, construiu um templinho, um sisteminha. Aconteceu com ele? Perdeu tudo. O homem perdeu tudo, está sem nada, não tem o que comer. E nos ligou. Então, nós, de todo o conhecimento que nós tivemos nessa caminhada, procuramos agir com o quê? Com bondade. O que é a bondade? É ligar para a pessoa de dia, ligar para a pessoa de noite, marcar uma visita para ela, ir lá conversar com ela, porque esse mesmo sistema religioso não visitou ele, só sugou ele, tomou tudo que ele tinha e não deu nada de volta. Hoje ele não serve para nada. Mas nós não poderíamos praticar essa bondade de ir lá visitar esse irmão se nós não tivéssemos conhecimento. Por quê? Nós vamos chegar lá falar com ele e ele vai fazer a pergunta: o que aconteceu comigo? Se é o líder religioso, o que fala? Não, você deixou de dizimar. É que o dízimo seu não foi o suficiente. É que essas lojas, tudo que você deu, não era o suficiente. Você tinha que ter dado mais para Deus revidar. Aí nós falamos assim: olha, o nosso conhecimento que a gente tem, que Deus tratou com a gente, que nós buscamos o fruto do Espírito Santo, buscamos caminhar com Deus, nos testificou e podemos afirmar com certeza para você que você fez tudo errado e que você tem que estar fora do sistema. Aí o que acontece? A pessoa entende, se liberta, mas a bondade foi junto com o conhecimento. Então, se você acha que ser bom é você pegar uma cesta básica, que levar lá para uma família carente, eu não estou dizendo que não é para fazer, não. Você tem que fazer sim, você tem que ajudar o necessitado, tudo. Mas eu estou dizendo para você que isso não é ato de bondade, isso é caridade, isso é suprir a fome. Bondade é você chegar lá, ver a pessoa naquela necessidade, ajudar ela e fazer com que ela mude de situação. Agora, para ela mudar de situação, só de que forma pode ser mudada a situação daquela pessoa, Valésio? Maurício, como você disse bem, é o próprio texto que nós lemos também, através do conhecimento. Como você deu um exemplo aqui, Andirá também, uma vez chamaram eu para ir lá visitar esse irmão, e ele era de uma denominação aí. E aí ele chegou lá e me deu uma lista do que ele fazia, que os líderes religiosos pediam para ele fazer, e a vida dele só foi para trás.
aluguel atrasado, faltava comida dentro de casa e etc. A vida dele realmente ficou destruída. Então, o que ele fez? Ele perguntou para mim o que faltava ainda fazer, porque ele achava que tudo que ele estava fazendo ele não era suficiente. Então, diante dessa bondade, desse amor que Deus coloca em nosso coração, o que nós fizemos? Nós podemos admoestá-lo, então, com conhecimento. Eu disse para ele, ó, o que está acontecendo é que você está fazendo tudo errado. Essas coisas que você está fazendo, na verdade, não há necessidade de ser feito, certo? Aí, lógico, depois de 3 horas a gente conversando, ele compreendeu, irmão Maurício, e 15 dias depois eu encontrei com ele, toda aquela situação financeira dele foi mudada, sabe por quê? Porque ele creu na graça de Deus, ele creu no conhecimento da graça de Deus, ele parou de fazer aquelas coisas que eram ditas para eles fazer, e então toda a sua dívida, irmãos, eu estou dizendo isso com veracidade, porque eu conheço aqui, foi resolvido, foi mudado. Aquele cativeiro que aquela pessoa estava vivendo foi mudado. Por quê? Por causa do conhecimento. Como nosso irmão Maurício disse, não adianta você ter bondade e não ter conhecimento. Uma pessoa chega para você, como que eu faço tal coisa? E você não tem até uma bondade no coração, não é má. Você gostaria até de poder, mas não tem o conhecimento. Então, Paulo diz aqui, conforme nós lemos, o quê? Que nós temos que, sim, exortar, ou seja, exortar é transmitir o conhecimento uns para os outros, mas com entendimento. Só para nós finalizar, então, depois nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 12, né? Provérbios 12, 2, diz assim, ó, o homem de bem, olha lá, o homem de bem, o homem bom, o que acontece com ele? Alcança o favor do Senhor. Mas ao homem perverso, os desígnios, ele o condena. Então, o homem que pratica o bem, o Maurício, ele alcança o quê? O favor de Deus. Mas os homens perversos de desígnios, ele o condena. Quer dizer, irmãos, não vamos confundir aqui que Deus está condenando ninguém, vai mandar para o inferno conforme diz. Não, não, não. É que uma pessoa que ele tem um conhecimento, mas ele não pratica a bondade, Deus condena. Irmão, por que você está fazendo isso? Então, peraí. Então, os líderes religiosos têm o conhecimento, sabem da verdade, mas não praticam. Como é que fica isso? O texto nos diz, então, que esses homens, Deus o condena. Tá bom? Ele o condena por quê? Por causa dos seus maus desígnios, perversos ainda desígnios. Que ele sabe da verdade. Eu posso dizer isso para você, Maurício, que um dia eu cheguei para um líder e narrei algumas coisas que eu tinha conhecimento, e ele chegou ao ponto de dizer para mim assim, ó, você está certo. Ele falou para mim, mas se você quiser permanecer aqui, tem que ser do nosso jeito. Então, quer dizer, então ele sabe que está errado, ele sabe da verdade, então os seus desígnios são o quê? Perversos. E isso Deus condena. Tá ok? Então, continue seguindo nós aí pelo Facebook, acompanha nós pelo Facebook, pelo YouTube e pelo nosso canal aí, faledejesus.com.br.